Filipenses 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhe essas coisas e o faço para protegê-los. Cuidado com os cães. Cuidado com aqueles que praticam mão. Cuidado com os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Pois fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus e extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Verso 7. Pensavam que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo, verso 10. Experimentar o grande poder que o ressuscitou, sofrer com ele, participar de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Verso 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Feche seus olhos comigo, se puder orar por mim. Estou com a sinusite um pouquinho atacada e pede para que Deus use minha vida e isso não venha atrapalhar a mensagem para o seu coração e para o nosso coração. Amém? Pai Santo, nós somos gratos a Ti, que privilégio estarmos mais uma noite reunidos no Seu nome. Eu quero te pedir, ó Deus, que todas as vozes do nosso interior, externas, possam se calar e que a Sua voz, por meio da Tua palavra, Pai, agora o Senhor use a minha vida para transmitir verdades aos Teus filhos, à Tua igreja, aos Teus pequeninos. E também, ó Deus, se alguém ainda não é filho, ou não tem se comportado como um crente em Cristo Jesus, ou algumas áreas, mesmo sendo crente, ainda são áreas, ó Pai, aonde nos comportamos como consumidores e não como ministros do Senhor, que o Senhor traga esclarecimento e substitua todo sofisma, toda mentira, todo comportamento contrário à Tua palavra, à Tua cruz e ao Teu Espírito, por meio da Tua palavra nessa noite. Seja conosco, ó Deus, e nos conduz nesses minutos que temos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Queridos, vamos lá, fica comigo aí nesses 30 minutinhos, para ao final orarmos pedindo a graça do Senhor sobre essa mensagem. Então, crente ou crente, crente ou cliente. Esse cliente vem da palavra cliente, amém? Todos aqui sabem o que é um cliente? Já foi um cliente em algum momento da sua vida? Eu me lembro quando eu era um adolescente, vim de uma família muito simples, já dei alguns testemunhos. Uma vez o professor perguntou assim, na sala de aula: quem aqui já foi na praça de alimentação com a sua família? Tal. Aí um monte de gente levantou a mão e eu fiquei pensando assim na sala de aula: Jesus, o que é uma praça de alimentação? Eu e mais umas 3 pessoas não sabiam, eu não sabia, falei, vou ficar aqui bem quietinho. Eu não sabia o que era, mas creio que aqui todo mundo sabe, hoje essa noite, que é uma praça de alimentação, amém? Todo mundo sabe, a praça de alimentação é aquele circuito que tem dentro de um shopping para as pessoas se alimentarem, amém? Beleza? E aí, quem aqui já foi na praça de alimentação alguma vez na sua vida? É gostoso, não é verdade? Poder ir lá fazer uma refeição, comer.
Eu me lembro, minha primeira vez mesmo no McDonald's foi inesquecível. Chegamos, eu e a senhora, minha mãe, nunca tinha ido. E aí, minha mãe também nunca tinha ido. E a gente pensou assim, como é que a gente faz? Né? A gente nunca foi. E a gente primeiro sentou ali, ficou observando como é que as pessoas faziam. Falou, é assim, vai ali, primeiro paga, depois fica numa filazinha esperando, pega o lanche e come. Fomos lá e fizemos dessa mesma forma, copiamos e deu tudo certo, só não foi melhor porque depois eu enjoo no ônibus, né? E aí uma metade do lanche foi para fora, mas isso é história para outro momento. Agora, o que acontece por padrão quando a gente chega em uma praça de alimentação ou quando a gente se coloca como um cliente? Normalmente vai ter um atendente nos oferecendo algum produto, né? Se for em um shopping, vários cardápios. Em São Paulo existe um mercadão, eu não sei se aqui em Mossoró tem algum lugar parecido. Você chega naquele mercadão, as pessoas, você enche o bucho. Se você não quiser comprar nada, você sai de lá alimentado de tanta fruta, de tanto espetinho, de tanta carne, de tantas coisas que as pessoas te dão. E em uma compra, em um mercado, em uma praça de alimentação, isso é comum. Os cardápios serem mostrados a nós. E em alguns casos, termos também alguma provinha, alguma amostra grátis, né? E por que isso? Porque o vendedor, o atendente, quer nos conquistar. E se você gostar, é muito possível, é muito provável que você vá comprar. Né? Essa semana mesmo fui ao shopping, aí tinha uns doces lá gostosos, cara, uns negócios desse tamanho aqui. Sabe o que é? Aí foi me dando vários docinhos. Aí eu falei, quero demais levar. Aí fui conversar com a minha esposa, não precisa. Ela acabou me impedindo. Mas fiquei doido, porque quando a gente prova, a vontade de levar é maior. Né? E se você não gosta muito, normalmente você vai para o próximo. Você comeu uma vez, não gostei muito da experiência, vou para um próximo. Mas, estou introduzindo, falando um pouquinho sobre isso agora no começo, porque aquilo que nós fazemos para a escolha de uma refeição em um shopping, aquilo que nós fazemos para um plano de internet que não está nos atendendo muito bem, aquilo que nós fazemos para um plano de streaming, para uma roupa em uma loja que a gente comprou, não gostou e não voltou mais, por muitas vezes, queridos, nós acabamos trazendo esse mesmo pensamento também para a nossa vida espiritual. Isso é um fato. Isso é um fato. Nos tornamos exigentes e passamos também a vir para a igreja agora para experimentar. E aí eu experimento o ministério, eu experimento o culto, eu experimento a igreja que mais me satisfaz, e se eu não gostar, eu troco. Eu vou buscar um culto que mais me emocione, um louvor, uma banda que eu mais goste, um ministro de louvor que mais fale ao meu coração, um pregador que tem uma palavra que mais me sirva. E se eu não gostar, eu rotulo. E se eu não gostar, eu acabo trocando. Mas, para nós, queridos, depois de uma série de quase um ano falando de discipulado, já está mais do que claro que Jesus não nos chamou para sermos consumidores espirituais. Amém? Mas nos chamou para sermos ministros do seu reino. Nós não vivemos por um pensamento, o que eu vou ganhar com isso? Mas se eu for no evangelismo, o que eu vou ganhar? Se eu servir na JNI, o que eu vou ganhar? Se eu servir nesse ministério, o que eu vou ganhar? Se eu for para esse culto, o que eu vou ganhar? O que eu ganho sendo membro dessa igreja? Jesus nos chamou para sermos o tipo de gente, de pessoas, que a pergunta que norteia a nossa vida espiritual com Cristo é: como eu posso servir o Cristo que já fez tudo por mim? Como eu posso servir aquele que me salvou? Como eu posso servir aquele que me resgatou? Como eu posso servir esse Jesus? Custe o que custar. Mas por muitas vezes o nosso pensamento é errado, e não só o nosso. Não é uma crítica a nós, jovens da Igreja do Nazareno, visitantes, nós que estamos aqui essa noite, não. O próprio Jesus precisou trabalhar isso no coração daqueles que desejavam segui-lo no seu tempo. E não somente Jesus, mas Paulo, os demais discípulos. A palavra de Deus vai nos trazer muitos alertas contra uma mentalidade de cliente, contra uma mentalidade de consumidor. E observe comigo aqui algumas dessas situações. A primeira delas em João 6, do 26 ao 27.
quando uma multidão está seguindo Jesus somente por interesse. Jesus responde assim: em verdade lhes digo, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais. Mas por que a multidão queria estar com Jesus? Porque eu lhes dei alimento. E Jesus vai trazer um ensinamento. Não se preocupem tanto com a comida que estraga. Em vez disso, desejem um alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem lhes dará, pois Deus colocou em seu selo de aprovação. Mas um texto acerca disso. Quantos estavam na vigília aqui? Dão glória a Deus. Quantos se lembram daquelas encenações aqui de Hollywood, sim ou não? Né? Das peças. E o segundo grupo fez uma encenação de Atos capítulo 8. E dentro daquela encenação nós tínhamos uma encenação de um personagem ali chamado Simão. Né? Simão mágico, algumas traduções vão trazer. E Simão vai dizer assim, Atos 8, a partir do verso 18, que Simão viu que o Espírito era dado pela imposição de mãos dos apóstolos. Então ele oferece dinheiro para Pedro, dizendo, dá-me esse poder. Mas Pedro lhe responde. O que Pedro lhe responde? Que o seu dinheiro seja destruído com você, por pensar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nisso, pois o seu coração não é íntegro diante de Deus. Um coração de consumidor, um coração de crente. Simão queria uma bênção espiritual, como um cliente que compra um produto. Aqui Jesus está dizendo para aqueles discípulos em João 6, que tinham um comportamento de consumidor, que estavam seguindo a Jesus, não por quem ele era, mas porque ele lhes tinha alimentado. Mas não somente esses textos, perceba só, Tiago, provavelmente irmão de Jesus, nos advertindo acerca desse mesmo respeito, em Tiago 4, e verso de número 3, Tiago vai nos advertir acerca de pedidos egoístas. Ele vai dizer assim, vocês pedem e não recebem. Quando pedem, vocês não recebem porque os motivos de vocês são errados. Vocês pedem apenas o que lhes dará. O quê? O que lhes dará? Vamos ler juntos, queridos? Eu queria demais que você entendesse isso que o Senhor está falando com a gente essa noite. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Tiago está denunciando a oração consumista, baseada somente nos desejos pessoais. É um cliente que até ora, mas a sua motivação é egocêntrica, é egoísta. Mas não somente isso, vamos observar o que Paulo também vai dizer para o seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4, e no verso 3 e 4, onde Paulo vai nos advertir que no fim dos tempos, talvez mais próximo possível do tempo no qual nós vivemos hoje, ele vai dizer o seguinte: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, antes seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que... Vamos lá, Jateni? Mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Paulo está advertindo a Timóteo acerca de uma geração que só quer ouvir aquilo que lhe agrada, mas não o que lhe confronta. O cliente escolhe a igreja, escolhe o pastor, escolhe o ministro de louvor como um consumidor que seleciona no cardápio. Ah, isso daí, não dá, né, pastor? Essa palavra não dá, é dura demais. E em resumo, queridos, então, a mente do cliente é a seguinte, com base nesses 4 textos. Eles querem estar com Jesus não por entendimento, mas por aquilo que Jesus pode dar. Eles pensam que um dom de Deus pode ser comprado. Ah, se eu estiver em tantos cultos, tantas conferências, não é possível, né, que Jesus não vai se atentar às minhas necessidades. Se eu entregar o meu dízimo, a minha oferta, se eu estiver no evangelismo essa noite, não é possível, né, Jesus? Não é possível. Eles pedem apenas aquilo que lhes dá prazer e não buscam mais a vontade do Senhor. Os clientes buscam aquilo que os agrada. Paulo está dizendo, aquilo que parece bem aos seus ouvidos, apenas aquilo que agrada os seus
ouvidos, mas em contrapartida, o crente, o discípulo de Jesus, o genuíno discípulo de Jesus, o que ele pede, o que ele busca, e Jesus deixa muito claro para nós, em Lucas capítulo 9, verso 23 e 24, quando Jesus nos diz assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque o crente de verdade, ele não vive com a mentalidade, o que eu vou ganhar com isso? Não vive com a mentalidade, eu vou comprar aqui a Deus, eu vou ver se eu agrado a Deus, para ver se Deus também me recompensa. Ele não pede somente o que lhe dá prazer. Ele não pede somente o que lhe agrada. Ele não está preocupado somente com aquilo que Deus pode lhe dar, mas a sua mente é: eu vou tomar a minha cruz e eu vou seguir os passos do meu mestre. Não é o que eu ganho com isso, mas como eu posso me doar em prol do reino, em prol da igreja, em prol do meu próximo, em prol do meu Jesus. A fé não é sobre consumir, mas sobre entrega. Sobre nós nos entregarmos. Então, precisamos aqui hoje termos a convicção de que há dois tipos de mentalidades dentro da igreja. E se está dentro da igreja, está no nosso meio. E se está no nosso meio, em alguma medida, em algum aspecto, em alguma área da nossa vida, nós podemos estar tendo uma fé errada. E a fé do consumidor, ela é do tipo: eu preciso me satisfazer, eu preciso ser atendido, eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir sem ela, eu não vou sair daqui. É o tipo de canção, inclusive, que é feita para nos ensinar esse tipo de fé imediatista. O que eu vou ganhar com isso? O relacionamento com Deus é transicional. Se eu dou o dízimo, eu espero bênção. Se eu vou ao culto, eu preciso sentir algo, não é possível. E se meu dízimo não for suficiente, então eu vou dar uma oferta para as missões. Então eu vou fazer alguma coisa a mais, porque eu preciso o tempo todo estar fazendo isso para agradar a Deus, para ser aceito por Deus. E se eu não gosto daquilo que eu estou recebendo nessa igreja, nessa comunidade, nesse ministério, então eu mudo. Se eu não mudar de igreja, eu mudo de ministério. Se eu não mudar de ministério, eu vou procurar outro líder, outro pastor que possa me acompanhar. Mas a mente do ministrador, ela é um pouquinho diferente. O ministrador está o tempo todo pensando: como é que eu posso servir melhor? Como é que eu posso, no louvor a Deus, louvar o Senhor em espírito e em verdade? Como é que eu posso, na recepção, louvar o Senhor em espírito e em verdade? Como é que eu posso, no evangelismo, louvar o Senhor em espírito e em verdade? Como é que eu posso, naquilo que eu faço, com aquilo que eu tenho, adorar ao Senhor com todo o meu coração? Não vive no mínimo necessário, não vive no raso, mas custe o que custar, eu servirei o meu Senhor. Porque eu não sou voluntário, palavra bem sugestiva para um tempo de mente consumidora, né? Vou dar para o Senhor aquilo que me sobra, que me resta, e nenhum problema. Sobre as igrejas que utilizam esse termo, nós escolhemos não utilizar. Mas se em algum momento a gente escolher utilizar, a gente ainda precisa saber que a gente não está fazendo favor nenhum para Deus. E que Deus não precisa do tempo que nos sobra. Deus não precisa da gente servindo Ele em uma escala. A mente do ministrador, ele sabe que ele serve a Deus por uma santa vocação. A mente do ministrador não busca aplausos. A mente do consumidor: se não houver um reconhecimento, você já logo conhece o semblante. Por quê? Servir até que vai, mas ser visto, em vez de serviço, ele entendeu ser visto, e ser visto é mais importante. A mente do crente busca aplausos, a mente do ministrador, a mente do crente quer honrar a voz de Deus e ouvir do Senhor. Esse é meu filho amado, essa é a minha filha amada. Nela eu me alegro, nela eu me comprazo, nela eu tenho prazer. Agora,
Dito isso, feito esse comparativo, eu gostaria de perguntar ao seu coração, uma pergunta pessoal, direta, que você fosse sincero no seu próprio coração. Qual mentalidade mais se aproxima da sua cosmovisão no Senhor, da sua fé? Pergunta aí para você mesmo, põe a mão no seu coração agora e começa a perguntar: Senhor, talvez a minha mente é de um crente, mas existem algumas áreas que eu tenho pensado assim, eu tenho me sentido assim. Eu tenho buscado assim, o que a igreja, o que o ministério, o que o pastor, o que o líder, ele pode fazer por mim? Pergunta aí, deixa eu dar um segundinho para você refletir sobre isso, porque a verdade, amados, é que a cultura do consumismo entrou dentro das igrejas. A cultura do consumismo entrou no nosso ambiente de fé. E enquanto eu pensava, orava e era ministrado pelo Senhor acerca dessa mensagem, eu me lembrei de uma pesquisa dos meus estudos na especialização que eu fiz quando ainda estudava bastante na área de tecnologia. E eu lembrei que os carros, em uma dada época da nossa sociedade, eles eram de que cor mesmo? Quem se lembra? Quem já assistiu um filme que os carros eram todos pretos? Sim ou não? E aí, certa feita, Henry Ford foi questionado, né? Se não poderia ter um carro de outra cor, e ele respondeu, falou: pode ser de qualquer cor, desde que seja preto, né? E aí a General Motors entra na jogada e começa a fazer carro de toda cor, como a gente tem hoje em dia. E não somente os carros, não somente os bancos. Você se lembra que o lanche, por um bom tempo, ele era somente assim, mas você ia em uma dada loja de lanches, né? Que tem uma bem grandona na João da Escócia, atrapalhando o trânsito agora. E você poderia escolher o seu lanche exatamente dessa forma: 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles com pão com gergelim. Poderia tirar o picles? Não. Poderia pedir o pão sem gergelim? Não. Porque era daquela forma, era projetado. Mas os negócios foram avançando ao gosto do cliente. Para poder agradar o cliente, para poder reter o cliente, para poder satisfazer os desejos do cliente, os planos de saúde, os bancos, o celular. Inclusive, tem até bancos que dizem assim: feito para você. As lojas de móveis que também fazia só de uma forma, mas agora diz: a minha dedicação é total a você. Mas a grande crise e a problemática, queridos, que eu gostaria que você entendesse, é que essa mesma lógica veio parar, infelizmente, na fé. Veio parar dentro das igrejas. E se veio parar na fé e dentro das igrejas, ela está impregnada a nós, de alguma forma, dentro dos nossos próprios corações, porque nós somos os homens e as mulheres de fé, amém? Nós somos a igreja do Senhor. E nessa lógica nós passamos a pensar agora: Deus precisa fazer isso personalizado, desse jeitinho para mim. E os heróis da fé que morreram sem ver a promessa, que foram cerrados ao meio, homens que o mundo não era digno, não são mais admirados. A gente fala assim: povo estranho. E a gente passa agora a admirar os homens e as mulheres que mandam você acordar às 5 da manhã, e que tem um carrão assim, e que tem uma linguagem assim, e que tem as chaves de sucesso para você virar alguma coisa na sua cabeça, de forma que possa até ter um sucesso aqui. Mas naquele grande dia, o que vai ser mais importante para você? Ter acumulado tesouros nos céus ou tesouros sobre essa terra? O que será mais importante para você dizer assim: ó, parabéns, teve muitos seguidores, arrasou, excelente cliente? Ou naquele dia você gostará de ouvir do Senhor assim: servo bom e fiel. Foi fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no descanso, no gozo do seu Senhor. Porque você era simplesmente um crente. E nessa nossa mente tão consumidora agora, tão cliente, se Deus não nos responder rápido, se a igreja não nos agradar, eu cancelo. Eu
Tchau, tchau. Imediatistas. Nos tornamos. Alguns anos atrás, 20, talvez 30, uma carta ainda levava semanas para chegar para uma pessoa. Mas agora, se a mensagem do WhatsApp ficar com 2 setinhas e aquela pessoa não te responder no seu coração, você já está #chateado. E nós pensamos que é assim com Deus também. Nós vamos orar e a resposta vai vir naquele próprio segundo, naquele próprio minuto. E para nós caminharmos aqui já, né? Para mais da metade, caminharmos para o encerramento. Será que nós não temos tratado na nossa vida, ou em algumas áreas da nossa vida, Jesus como um prestador de serviços? Será que em nossa vida, ou em algumas áreas da nossa vida, nós não temos tratado Jesus como um prestador de serviços? Paulo, queridos, que poderia ser um bom vendedor, um bom cliente da sua época, afinal tinha um currículo, tinha uma reputação, tinha um conhecimento, ele chega em um dado momento, mais especificamente no verso 7 do texto que nós lemos, e ele vai aniquilar a cultura do ganho pessoal quando ele diz: o que para mim era lucro, agora eu considero perda. Mas não é por qualquer coisa não, eu considero perda por causa de Cristo. Eu as considero insignificantes, as coisas que para mim eram valiosas, agora eu considero insignificantes por causa de Cristo. E o que Paulo queria ganhar sendo cristão, considerando tudo como perda por causa de Cristo, não era posição, não eram benefícios, mas era o próprio Cristo. Paulo queria conhecer a Jesus e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E nós, JNI, o nosso foco não deve ser aquilo que nós podemos receber de Deus, aquilo que Ele pode dar em nossas mãos. Mas o nosso foco precisa estar em quem nós podemos nos tornar em Cristo Jesus. Quem nós podemos nos tornar em Cristo Jesus? Olha o que Paulo diz aí, Filipenses 3, verso 8, sim. Todas as outras coisas em um dado momento da minha vida se tornaram insignificantes quando comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele eu deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que o autor da NVT foi quem escreveu. Menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo Jesus. E aí? Tudo bem? Todo mundo aqui? Tem alguém com fome aí? Tem alguém acompanhando o Mundial de Clubes? Copa do Mundo de Clubes, na verdade. Sim ou não? Tem alguém acompanhando? Vocês sabem que o melhor time do Rio de Janeiro não foi, né? É o Vasco. Vocês parecem que estão meio tensos. Deixa eu falar um pouquinho aqui, para a gente voltar, encerrar e orar. Mas tá com tudo, não estão os times brasileiros, né? Tomara, não sei como é que está o Fluminense aí, mas eu queria só reforçar que o Vasco é o melhor time do mundo agora, viu? Porque o campeão da Europa, PSG, perdeu para o campeão da América, que é Botafogo, sim ou não? E o Vasco ganhou do Botafogo esse ano de 1-0. Então, o melhor do mundo só pode ser o Vasco. E, inclusive, se você nunca ouviu, o Vasco é o time que mais nos aproxima de Jesus. Sabia disso? O melhor time para você torcer. Pelo menos no Rio de Janeiro. Pergunta, por quê, pastor? Todo mundo já sabe? Quem não sabe pergunta assim, por quê, pastor? Porque o Vasco não traz alegria nenhuma para nós, seus torcedores. Então, se Jesus não for a nossa alegria, é o melhor time para se torcer, ele nos aproxima de Jesus.
Agora, pergunta para a pessoa do seu lado aí. Fala, e aí? E aí, mano, beleza? Fala, e aí, mina, beleza? Você é crente ou cliente? Estamos vindo à igreja só para buscar bênçãos ou para nos tornarmos ministros de Cristo? Você é um consumidor ou um ministrador? Você é um crente que só fica buscando receber, receba, receba, receba? Ou você é um crente que cresce, que serve e que está completamente entregue nas mãos do nosso Senhor? Eu queria alguns desafios para nós orarmos nessa noite. E o primeiro deles é orarmos ao Senhor, para que o Senhor possa trocar, mudar, cambiar a nossa mentalidade de cliente para uma mentalidade de servos do Senhor. Esse é o nosso primeiro motivo de oração essa noite. O segundo motivo é que não venhamos a negociar com Deus. Não negocie com Deus. Já ouviu falar assim, o melhor de Deus está vindo para a sua vida? Deixa eu lembrar para você, o melhor de Deus já veio. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo falou assim, eu considero, o melhor de Deus vai vir, o melhor de Deus vai vir na minha vida. Não, eu já considero tudo que eu tenho, tudo que eu posso vir a ter, como perca, como o resto. O autor da NVT disse assim, como lixo por causa de Cristo Jesus, o meu Senhor. Nós não podemos viver via igreja, sermos crentes por causa de bênção, por causa do que Deus vai nos dar ou deixar de nos dar. Terceiro motivo de oração é, nós precisamos de um coração que sirva com muito mais paixão, mesmo que ninguém esteja nos vendo e nos reconhecendo. Deixa eu dizer para vocês, o nosso papel como igreja é adorar o Senhor, e como líderes, pastores e líderes, é reconhecer dons, encorajarmos uns aos outros. Jesus encorajou as igrejas do Novo Testamento, só não encorajou Laodiceia porque já tinha deixado de ser igreja, então foi só censura, foi só peia. Mas as outras igrejas, Jesus falou, parabéns por isso, então não tem problema nenhum. Tá bom? Haver um reconhecimento, um encorajamento mútuo. Mas se em algum momento a gente não for reconhecido por algo que a gente fez, por algo que a gente está fazendo, a gente se lembra que é pelo Senhor. E a gente prossegue fazendo. A gente prossegue com paixão, com excelência, com o nosso coração fazendo para o Senhor. Porque 1 Coríntios 15:58 diz assim, portanto, amados irmãos, mantenham-se sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho jamais, nunca será em vão. Então a maior recompensa, o melhor elogio, o melhor reconhecimento do nosso trabalho é do Senhor. Continue servindo com paixão, com zelo, com entrega. E quarto motivo é, não busque recompensas pequenas. Pare de buscar bênçãos que caibam nas suas mãos. Busque a maior recompensa, que o apóstolo Paulo vai dizer. Eu considero todas as coisas menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Ser encontrado em Cristo Jesus. Hoje o Espírito nos chama a não viver mais como clientes da fé, com mentalidade, com pensamentos, com atitudes de consumidores. A escola bíblica, qual que é o tema? Apocalipse ainda, não estou gostando muito. Quando houver um cardápio novo, quando for relacionamento, é um tema que mexe com todo mundo, não é verdade? Aí eu vou. Mas Apocalipse, para com essa mente de cliente. Vamos rogar ao Senhor hoje, para como verdadeiros crentes, ministros do reino, semelhantemente ao apóstolo Paulo, nos prostrarmos diante do Senhor e podemos dizer essa noite, Senhor, o que era lucro, agora eu considero como perda, para poder conhecer a Cristo e prosseguir para o alvo. Não é mais sobre o que eu posso ganhar. O que eu vou ganhar com isso?
exclui essa mentalidade do seu coração e da sua vida nessa noite. E passe a dizer assim: Senhor, se alguma área da minha vida que eu tomei nas minhas próprias mãos, hoje eu quero entregar por inteiro ao meu Senhor Jesus. É Ele quem está nos chamando para uma vida dinâmica, não mais de consumidor, mas de ministro do reino. E se você, querido jovem, querida jovem do Senhor, reconhece que precisa sair dessa postura e hoje dizer: Senhor, tudo que eu tenho é teu, custe o que custar, eu te seguirei. Eu quero convidar você a ficar em pé e orar. E orarmos juntos como um ato de entrega. Não importa a sua idade, não importa a sua história, Cristo está nos chamando hoje para sermos como ministros do reino. Custe o que custar. Que o Espírito Santo possa nos formar nessa noite como ministros maduros, ministros apaixonados e servos constantes de Cristo Jesus. Porque não fomos chamados para sermos um cliente da fé, mas sim soldados de Cristo no seu reino. E o último texto que eu quero ler com vocês, de forma especial com você que ficou em pé e quer responder essa mensagem, fazendo uma aliança, renovando o seu serviço, a sua entrega ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14, Paulo diz assim, que o amor de Cristo nos impulsiona. Quem aqui pode sentir o amor de Cristo essa noite sobre a sua vida? Amém? Porque cremos que Ele morreu por todos e também cremos que todos morreram. E por que foi que Jesus morreu por todos? Verso 15 vai dizer: Ele morreu por todos, para que os que recebem sua vida não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida se acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo. E nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. E nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Eu gosto demais desse texto, o autor da NVT para mim falhou só em ter arrancado essa palavra, quando ele diz: Ele nos deu o ministério da reconciliação. Tanto na NVI como em qualquer Almeida, nós vamos encontrar a palavra do Senhor nos dizendo que se esse amor nos constrange, se esse amor nos impulsiona, se esse amor transformou a nossa vida, então nós estamos em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, a velha vida se foi, tudo se fez novo, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e Ele nos entregou. Estende suas mãos essa noite, entenda isso. O Senhor te entregou o ministério. Você é um ministro da reconciliação. Você não é um cliente da fé. Você tem ministério. Você vive para fazer com que pessoas que são inimigas de Deus possam se tornar amigas de Deus, enquanto você serve no seu lar, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, evangelizando em projetos missionários locais, distritais, nacionais, internacionais, através de uma loja, através da sua profissão. Nós, como ministros, embaixadores de Cristo, existimos e vivemos para dizer: Senhor, o Senhor morreu por mim, para que eu possa viver pelo Senhor. O Senhor me entregou o ministério da reconciliação. Então não desperdice esse chamado. Ore no seu lugar, você que se levantou porque quer fazer uma aliança com o Senhor. E se você sente que a sua aliança é de uma entrega total, e que vir ao altar te faria bem também, para marcar um novo tempo sobre a sua vida, enquanto esse louvor é ministrado, corre para o altar e eu vou orar com você que vem aqui à frente.